Oi. Olá, tudo bem? Tudo certinho? Boa noite, boa tarde, bom dia. Fala, galera, vídeo novo, se iniciando, se inscreve no canal, seu comentário. Lorena Maria, a ex-mulher, ex-noiva do MC Daniel, expõe porque o relacionamento terminou. MC Daniel chegou a trair ela, por isso o relacionamento terminou. Agora ela tá expondo todos os podres, tudo que ninguém sabe sobre ele. Ela está falando agora porque esse homem está perseguindo ela. Então é isso, toda a gravidade é tanta que eu tive que expor uma situação de minha particularidade e intimidade que eu não esperava nunca expor aqui na internet, como foi o que aconteceu comigo no passado. A gravidade é tanta que eu tive que vir aqui expor, entendeu? Porque esse homem tá indo atrás dela pra provocar, pra falar que eu falei isso, que eu falei aquilo. Quantos homens já abusaram? Olha, é uma sujeira tão grande que eu não sei como que Eu quero que vocês observem. Quando ela começa a falar, pelas mãos dela dá de ver que ela tá tremendo. Ela quer falar coisa a mais, mas ela não pode. as pessoas que estão em volta permitem uma coisa dessa. Então, assim, se você não me respeitar na tranquilidade, tu vai me respeitar na dor. Entendeu? E os seus pastores deveriam ter discernimento espiritual para discernir o Satanás que está encarnado no teu corpo. Então é isso, toda a falta de respeito que ele fizer comigo, eu vou vir aqui falar alguma coisa. Toda a falta de respeito que ele fizer comigo, alguma coisa vai ter que parar. Ah, mas porque você não entra na justiça? Já entrei, até responder, meu amor. Quantos estresses eu vou ter que passar, quanto do meu cabelo vai ter que... Ela está querendo dizer que o ex está atrapalhando sua vida pessoal, está chegando até lhe perseguir em alguma coisa para lhe prejudicar na sua vida. Aí. E detalhe, eu vou deixar outros prints aqui também, de um fake que qualquer coisa que... Toda vez que eu falava alguma coisa sobre... Respondia alguma coisa, falava alguma coisa em alguma entrevista, alguma coisa, esse fake vinha e me ameaçava. Falava que ia cortar minha... Ó, não vou falar pro Instagram não derrubar. Então, só pra dizer pra vocês que eu não tenho medo, que eu vou sim ver o meu filho crescer, entendeu? Não sei quem é que tá fazendo isso, mas tem que ser muito homem pra fazer isso. Enfim, é melhor me deixar em paz, parar de me insultar, parar de falar de mim pros outros por aí, parar de tentar me difamar, porque você vai ser todo processado. Você não vai ser um pouco, não, você vai ser todo processado. Todo, tá? Então é isso. Toda vez que você me desrespeitar ou fazer um inferno na minha vida, eu vou vir aqui falar alguma coisa. Aí vamos ver se assim você para, porque é o único jeito. Eu lembro que quando eu tava grávida, viralizou um vídeo meu num podcast, eu dizendo que não é que eu não queria ter filhos, mas eu não queria ter filhos com alguém que não merecesse o elo eterno. E eu não sei se esse era o maior medo da minha vida, ao ponto de ter se tornado realidade, o meu maior pesadelo. E aí por isso que vocês me atacavam e não entendiam, porque eu sempre estava com um semblante triste nos vídeos em que eu era exposta, mesmo pedindo para não ser. Por isso, porque eu vi onde eu estava, foi caindo minha ficha de onde eu estava, do que aconteceu comigo, Porque, na verdade, quando você grava vídeo para as redes sociais, é uma vida de aparências. Ninguém sabe de verdade o que a outra pessoa está passando, porque cria uma novelinha, uma vida que tudo é às mil maravilhas, mas não. Ela não estava passando por situações que ela estava feliz, por isso que ela estava sempre triste quando era gravado os vídeos ou tirado foto. Que provavelmente ia acontecer, que foi o que aconteceu aí, todo mundo viu. E sim, eu era triste, eu sabia que ele se relacionava com outras mulheres sexualmente. Enfim, por isso que eu era triste daquele jeito e todo mundo me atacava e... Ficava calado, o casamento era de aparências. E eu fiquei cada vez pior na minha gravidez e passei o meu puerpério também muito mal por causa dessa pessoa e foi isso. Pra finalizar, ninguém destrói a vida de ninguém não, tá? Ninguém destrói a vida de ninguém. Como falaram aí pra mim, uma pessoa aí da sua parte falou que tem homens que faz coisa pior e não acontece nada com eles, com você também não iria acontecer. Ninguém destrói a vida de ninguém. Você só arca com as consequências das coisas que você fez. Tudo que você fez na vida de outra pessoa, você vai pagar. É lei. É lei. Você se...
É o karma, a lei do retorno. Tudo que você faz, você recebe em dobro. Se você prejudicou alguma pessoa, isso vai voltar para você mais lá na frente, no futuro. Diz o homem de Deus, nunca nem chegou a abrir uma Bíblia para ler uma Bíblia. Se tivesse aberto, não estaria fazendo essas besteiras todas que você faz hoje. Ou estaria, né? Porque o que mais existe aí hoje em dia são os falsos profetas que quando Jesus voltar, vai vomitar eles para fora. Eles querem que a gente fique calada, que a gente não fale nada, que a gente sofra quieta, que a gente fique doente calada, entendeu? Porque a gente tem que proteger a imagem deles. Olha que lindo. Como eu fiz, né, quando o Rafael foi falar algumas coisas dele na internet e eu fui lá defendê-lo, né? Eu defendi e mesmo assim ele continuava me humilhando, me julgando, me escorraçando, que eu era desgramada, que eu quero destruir a vida dele, que não sei o que, mesmo eu tendo ido defender, né? Então, vocês só se mantêm de pé porque sempre tem uma mulher por trás de vocês defendendo vocês e a imagem de vocês. Só que isso tá acabando. Tá? A gente não quer mais isso para nossa vida e a gente não vai mais ficar calada. Eu também não quero ser lembrada como uma mulher que ficou calada. Acha que é um inferno? Não tente se divorciar de um narcisista. Ele mente para você sem pestanejar. Ele manipula as evidências, distorcerá os fatos, moverá os céus e a terra para poder fazer você parecer um vilão. O objetivo dele não é resolver nada, é ver você destruída, emocionalmente destruída, se possivelmente financeiramente destruída também. Enquanto ele te despedaça, se disfarça de vítima, de aquele que quer só o melhor para todos, de um pai exemplar, vida de aparência. Mas a verdade não pode ser manipulada. Você tem algo que ele jamais terá: a força, a dignidade, a coragem de se levantar. Se for o momento de eu enfrentar todos os monstros de uma vez, eu vou. Não se mexe em assuntos graves, marcas internas, para tentar prejudicar alguém. Muitas mulheres me mandaram mensagens incríveis, maravilhosas e tal. Eu quero agradecer muito por isso, porque eu fiquei muito menos nesse turbilhão, né? Me sentindo muito melhor com as mensagens maravilhosas. Também tem as ofensas, né? Que é inevitável e que não é Inevitável. É os haters que eles apoiam as coisas erradas. Os haters vão descontar na outra pessoa. Não liga, não. pessoal. Acredito eu que não seja pessoal, né? Porque fazem com um monte, né? E quando é com mulher, muitas das vezes é muito mais pesado, é muito machismo, sobre dinheiro. E graças a Deus não adianta eu falar nada, né? Mas nunca precisei de dinheiro de ninguém. O único dinheiro que vem no meu bolso é meu mesmo. E nem quero ter dinheiro de ninguém, porque eu tenho meu próprio dinheiro. Apesar de não adiantar falar nada disso, eu sou tão orgulhosa, que eu simplesmente não consigo e não aceito dinheiro de ninguém, independente de qualquer coisa. Eu queria que vocês tirassem isso da cabecinha de vocês, mas vocês não vão tirar, porque é muito machismo, né? Enfim, eu também não tenho que ficar me provando, ou já estou falando aqui, apesar de já estar falando. Eu não quero ficar tentando convencer ou provar, ou não sei o que, pra ninguém. Só quero ficar em paz, que isso tudo passe logo e que eu consiga entrar aqui sem ver minha cara por aí o tempo todo, vocês resgatando coisas muito dolorosas. Tem também um ensinamento pra vocês, né? Se é que eu posso ensinar alguma coisa, já que eu tô cada vez aprendendo mais. Eu aprendo na minha análise que eu preciso passar pelos meus processos. Sofrer sem querer ultrapassar todas essas coisas. E eu não tenho medo nenhum de sofrer. Eu aprendi a não ter medo nenhum de sofrer, a não fugir dos meus sentimentos, dos meus sofrimentos, das minhas dificuldades, das minhas lutas, das minhas guerras. Então, é isso. Não tenham medo de sentir todos os sentimentos de vocês. Se acolham, né? Acolhe seu sentimento, acolhe tudo que você sente. Cuida de você. Não se chicoteie tanto.
Não se culpe tanto, não se chicoteie tanto. Porque, na verdade, o erro não foi seu, foi dele que não quis nada sério, foi ele que traiu, foi ele que te menosprezou pelo fato dele ter dinheiro a mais, eles sempre jogam na cara, eles sempre humilham, se achando o dono da verdade, só porque tem dinheiro, só porque é famoso, só porque tem que prezar pela imagem. Aprenda a receber, mesmo que sejam sentimentos dolorosos, fases dolorosas, aprenda a receber, porque quando você recebe e você passa por esse processo, que é um processo que a gente tem que passar, que se a gente não passa agora, a gente passa depois e muito pior, é bem melhor, entendeu? Passa tudo que você tiver que passar logo, mulher. Passa tudo e depois vai estar tudo bem. Continue acreditando sim no amor. MC Daniel terminou o relacionamento dele com a mãe do filho dele. Aí comentaram aqui. Esse print da Lorena pedindo pro MC Daniel não abandoná-la. E ele disse que jamais faria isso com ela. Gente, mas não precisa estar junto como casal para um homem abandonar uma mulher, não abandonar uma mulher. Vocês sabiam disso? Você sabia que ele pode amparar essa mulher? Bom, a questão aqui, nada de dinheiro financeiro, amparar a mulher com dinheiro, que ele vai sempre dar o dinheiro porque é o filho dele, mas a questão que ele traiu a confiança dela porque ela estava grávida, eles poderiam ser uma família feliz, um casal, mas ele não pensou na mulher, ele traiu, ele pensou nas outras. E amparar o filho dele para sempre como família. Porque a questão, o filho vai sempre perguntar, mamãe, por que você e o papai não são casados? Por que ele não está aqui? Por que nós não somos uma família feliz? A mamãe não vai saber o que dizer, porque a verdade, se ela disser, a criança vai dizer que a culpa é dela, porque ela não pode dizer que foi o pai que largou eles, que foi o pai que traiu. Mesmo não estando juntos como homem e mulher? Sim. O homem, quando ele é responsável, ele tem responsabilidade com a mulher, porque ele sempre vai ter essa responsabilidade para com ela, por ser mãe da filha dele, né, de respeitar, de amparar, de não deixar faltar as coisas. No caso, poderia ser uma família, como ele não respeita, ele não quis amparar, que era uma família, ele preferiu trair, se divertir com os outros, que a mulher estava grávida, ele não pensou na mulher, ele não pensou nos seus filhos, então por isso que o relacionamento não deu certo. A questão não é só dinheiro, amparar financeiramente. Como homem, eu tenho certeza. Por que eu falo isso? Porque hoje muitas mulheres ainda estão em relacionamentos tóxicos, abusivos, em situações muito tristes por conta dessa questão da família perfeita, essa idealização, esse sonho da família perfeita, de ser eternamente estar com a pessoa. Olha o que ela comentou aqui. A questão não é obrigado estar eternamente com a pessoa. Se o relacionamento não der certo, você termina na mesma hora. Mas a questão ali que ela estava grávida, ele já estava traindo ela sabia de cada situação e ela estava calada, ela não estava expondo, ela estava triste em fotos, gravações, até que chegou o momento que ela não aguentou mais e se separou. E, ó, você teve uma família incrível. Minha família não foi assim, eu tenho medo disso. Então, ela fala o quê? Que ela não teve uma família bem estruturada e que o sonho dela era que o filho dela tivesse, ou seja, mãe, papai, filho. E essa questão, ela estava pensando na família, em ter um relacionamento duradouro com pai e mãe. Uma família feliz. Mas ele não tinha o mesmo comportamento, o mesmo pensamento. Ele preferiu trair. É o pensamento da mulher quando engravida. Mulher, quando engravida, ela acha que encontrou um parceiro certo para ter uma família, constituir, ter filhos, feliz para sempre. Mas com o homem não é assim. Eu preciso dar uma família a essa criança. E quando essa família ela cai por terra, tipo assim, o mundo dela cai por terra também. Quando eu engravidei, que eu percebi que eu não ia ficar com o pai da minha filha, meu mundo caiu por terra. Porque o sonho de casinha de toda mulher é ter um relacionamento com o pai do seu filho e ficar e dar certo. Só que às vezes a gente não ama o pai do filho. A questão, às vezes, o pai não ama a mulher como a mulher ama o pai. É diferente. A gente não gosta mais, sabe? Não vai mais rolar. E a gente fica ali sofrendo dentro de uma casa, de uma relação, para manter essa questão da família.
Então, acho que a gente deveria normalizar os outros formatos de família, sim. Família que é mãe e filho, que é o pai só e o filho, né? Que é o pai, o filho, mas cada qual em seu canto. Família não precisa deixar de ser família porque o pai e a mãe separou de uma relação de casal. É só manter a boa convivência, não deixar faltar as coisas, né? Ter memórias afetivas, criar memórias afetivas, né? Ter tempo de qualidade. Só que cada qual vivendo sua vida. Então vamos parar, gente, com essa coisa que ele abandonou ela. Não é que ele abandonou ela, ele não desamparou. É porque ele não tinha o mesmo pensamento, aí tá aí. A questão de amparar com dinheiro financeiramente é outra coisa. Se ele é pai, se ele fez o filho, ele vai ter que arcar com as consequências. Mas o pensamento dela que eu entendi aí, se ela engravidou, ela pensou que ela tinha encontrado a pessoa certa para ter uma família, filhos e felizes para sempre. Mas o pensamento dele não era o mesmo. Por isso que ele traiu quando ela estava grávida. Foi isso que eu entendi. Apenas não deram certo como casal, mas vão continuar sendo uma família. Pelo que eu entendi, o que a Lorena quis dizer, ela achou que tinha encontrado a pessoa certa para ter um filho, para casar, para ter um relacionamento, para ser felizes para sempre. Mas no caso, ela se enganou, ele não priorizou a família, o filho, ele traiu quando ela estava grávida. Acontece muito em relacionamento, aí a mulher fica no relacionamento um pouco tempo por aparências, para não impactar a vida do ex perante a sociedade, viver de aparência, mas agora ela está querendo viver a vida dela, seguir em frente, mas ele está atrapalhando de algum modo. É isso que ela quis dizer. Conclusão do vídeo, se inscreve no canal, vídeo todos os dias. Meio-dia, às 19 horas e às 21. E deixa seu comentário que é muito importante para ajudar o canal a crescer.